Oi pessoal, bom dia. Tô aqui hoje para retomar os IGTVs. Queria agradecer muito os feedbacks, muito os retornos, foram muito bons. Eu vi, teve médico que me segue, teve paciente que me segue, que me deu retorno, teve gente que não é paciente, que não é médico, que também entendeu bastante os temas. Então eu tô aqui pra gente retomar nossos IGTVs. E hoje eu vou falar de um tema que eu fiquei impressionada no ADA, que eu gostei muito. Eu já sabia que tinha sido uma medicação que tinha sido lançada, que são os hidrogéis, que eles foram aprovados pelo FDA em 2019. E na palestra de obesidade que eu assisti também, bom, vocês sabem que eu fui para o Congresso Americano de Diabetes e eu encontrei a doutora Thalita Trevisan, que é do diabetes tipo nada impossível. Ela falou assim, até Andressa, parece que a gente não tá no mesmo congresso, porque ela assistia mais as palestras de diabetes tipo 1 e eu assistia mais as palestras de obesidade, síndrome metabólica. Cada uma de nós, a gente tem uma paixão muito grande pela endocrinologia, mas cada um de nós vai para suas áreas de afinidade, né? Então, eu fui para minhas áreas de afinidade mesmo, que são com relação à obesidade, síndrome metabólica, resistência insulínica. Bom, e o que eu vi que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, foi essa questão dos hidrogéis. O que são esses hidrogéis? Bom, eu trouxe aqui alguns slides da aula e eu tô organizando com calma e por isso que eu vou fazer esses IGTVs. Eu quero fazer mais essa semana, vamos ver se eu consigo, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui esse slide, eu vou postar esse pra vocês mais tarde, tá? Então, assim, o que eles colocam, o slide tá um pouco escuro, mas vamos lá. Então, são não superabsorventes hidrogéis não sistêmicos. O que eles chamam, eles falam que são dispositivos, eles não falam que são medicações, apesar de estar numa cápsula, não são medicações. Aqui no Brasil, ele não é aprovado, foi só aprovado no FDA. E o que a gente consegue entender desses hidrogéis é que eles são uma mistura de carboximetilcelulose e de ácido cítrico, e essa medicação, esse dispositivo, não dá pra falar que é medicação, ó, você vê que até eu confundo. Então, assim, esse dispositivo você ingere, e você ingere esse dispositivo com 500 ml de água. São 3 cápsulas que você ingere com 500 ml de água antes do almoço e antes do jantar. E aí essas partículas, elas são ingeridas, ao serem ingeridas, elas expandem e mais de 100 vezes no estômago ao absorverem essa água. E elas fazem um efeito de massa, um efeito de expansão. E aí é que vem o nosso conhecimento médico. O que tem dentro do estômago? A gente tem dentro do estômago mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores, ao estômago se distender, vai oferecer a sensação de saciedade para o cérebro. E com isso a pessoa come menos. Eles falaram na apresentação que é como se fosse um balão intragástrico sem ser balão. E aí o que acontece? A partir do momento que a pessoa vai se alimentando, esses hidrogéis vão fragmentando e com isso eles são eliminados normalmente no trato gastrointestinal. Aí é o que fala no slide. As partículas misturam com o alimento e são desenhadas para aumentar a saciedade, por aumentar o volume e elasticidade do conteúdo estomacal. As partículas mantêm sua estrutura 3D e são eliminadas se liquefazendo no intestino delgado e grosso. As partículas degradam no intestino grosso, a água é liberada e é reabsorvida e as partículas remanescentes saem nas fezes, tá? Bom, aí ele mostrou o estudo dessas partículas, que é um estudo que chama Estudo GLOW. E aí eu fui atrás desse estudo, esse estudo é livre na internet, vou colocar o link para vocês no Stories. É bem interessante vocês conseguirem pegar esse estudo. Quem tem interesse, quem é médico, quem é profissional de saúde, quem é nutricionista que me segue, é o estudo GLOW, é o estudo de fase, pelo que eu entendi aqui, que eu li bem rapidinho agora de manhã, é o estudo duplo cego, placebo controlado. Ele se chama a partícula se chama Gélisis 100, né? Ele foi um estudo que foi publicado em 13 de novembro de 2018, então é um estudo bastante novo, e o resultado desse estudo foi o seguinte: 50% dos pacientes tratados com esse dispositivo perderam mais de 5% do seu peso corporal, 27% perderam mais de 10% do seu peso corporal. E aí o que a gente vê é que isso foi significativo com relação ao placebo, e a partir
partir daí que o FDA liberou essa medicação. Essa medicação nos Estados Unidos, ela tem um nome comercial, gente, eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso. Ela se chama Plenity, deixa eu até botar aqui para achar aqui na internet para vocês. Então aqui, ela se chama Plenity, tem o site deles nos Estados Unidos também, que vocês podem olhar a medicação, o dispositivo, é muito interessante. É dessa empresa aqui, pelo que eu entendi, que se chama Gelesis, ó. Aí ele tem aqui, eu acho interessante pra gente aprender o que tem de dispositivo, ó, chama Planet, ó, Life Feeling Fuller, ou seja, a vida se tornando mais cheia. A gente ainda não tem disponível aqui no Brasil. Porém, a gente tem recursos que a gente pode utilizar para poder aumentar a nossa saciedade antes da refeição. Por exemplo, uma coisa que é importante e que nutricionistas, médicos ou mesmo a gente com relação à orientação de reeducação alimentar pode fazer, que é inclusive comer a salada antes da refeição. Tá bom, Andressa, não é uma substância de carboximetilcelulose que vai se expandir 100 vezes. Não, não é. Mas se a gente faz, como a gente fazia antigamente, ou como fazem na dieta francesa, que se comer salada antes da refeição principal, você está colocando uma grande quantidade de fibra no seu estômago e você vai estimular os mecanorreceptores que vão fazer a sensação de saciedade da mesma forma. Então faz sentido a gente pensar nisso. Um outro recurso que a gente pode usar são as fibras solúveis que a gente tem nas farmácias aqui no Brasil e que vocês sabem que eu gosto tanto. Você pode colocar um envelope de fibra solúvel, cada envelope de fibra solúvel tem 5 gramas, você pode diluir ele em água ou você pode colocar ele no próprio alimento e você pode ingerir ele na sua alimentação. Também vai fazer um efeito de dar sensação de saciedade, como se fosse um efeito de mecanorreceptor. Então, a gente não tem isso aqui no Brasil ainda, a gente não tem esse dispositivo no Brasil ainda, mas a gente tem possibilidades de usar estratégias que vão se assemelhar a esse efeito saciador que vocês veem que nos estudos a gente tem bons resultados. Gente, o que mais que eu queria passar para vocês também com relação a isso, bom, aí aqui eles trouxeram mais um slide, que é esse slide de 3% de perda de peso em 8 semanas, que vai predizer os respondedores. Isso é muito interessante. Então, assim, quem perde 3% nas primeiras 8 semanas, isso a gente consegue predizer quem é bom respondedor para tratamento, qualquer tratamento. Então, isso é muito interessante. E aí, uma outra coisa que eles sempre finalizam, todas as palestras que eu vi de dieta, perda de peso, qual é a melhor dieta incrível, low carb, jejum intermitente, seja o que for. Eles falam o seguinte, que não existe dieta específica para nenhuma pessoa. Existe a dieta que a pessoa consegue seguir. A melhor dieta é aquela dieta em que a pessoa consegue seguir, seja ela jejum intermitente, seja ela low carb, seja ela reeducação alimentar, seja ela contagem de caloria, seja ela qual dieta a pessoa quer seguir, mediterrânea, DASH. Aliás, eu posso fazer IGTV sobre isso, sobre tipos de dieta. Acho que é bacana a gente falar sobre os comparativos. Uma questão que eles finalizaram essa apresentação das dietas, eles falam o seguinte, que a gente pode fazer dieta low carb, mas olha a dieta low carb que eles sugerem. É uma dieta low carb de menos de 100 gramas de carboidrato por dia. Vocês veem que as cetogênicas habituais que a gente vê por aí, às vezes, eles fazem menos de 30 gramas de carboidrato por dia. Então, olha qual é a low carb que a Associação Americana de Diabetes está sugerindo. São 100 gramas de carboidrato por dia. Ou seja, se cada 1 grama de carbo tem 4 calorias, são pelo menos 400 calorias por dia de carboidrato. Não é pouco carboidrato, viu, gente? É pouco carboidrato, mas não é nada de carboidrato. E o que a gente precisa? Com relação à atividade física também, olha que interessante que eles sempre colocam essa questão da gente conjugar o exercício físico aeróbico com o exercício físico de resistência, tá? Eu acho que é isso, gente, pra a gente finalizar essa live. Eu vou tentar organizar para fazer algumas outras lives essa semana, tem bastante coisa que eu queria falar para vocês. Eu quero ver se a próxima live eu faço sobre o estudo Rewind, que foi o estudo que foi feito ao resultado no congresso sobre uma medicação chamada dulaglutida.
embutida. Essa vai ser um pouco mais específico, mas de todo jeito eu acho que vale a pena eu colocar para vocês como a gente tem uma gama de estudos importantes para que uma medicação se torne uma medicação que a gente possa fazer uso para os nossos pacientes diabéticos. Um lindo domingo para vocês, espero que vocês tenham gostado desse IGTV. Por favor, me deem, continuem me dando esse feedback, é muito importante para mim, é muito interessante que vocês escrevam para eu poder inclusive continuar tendo mais